Há encontros que viram a vida de cabeça para baixo. Não são muitos, mas quando acontecem, nada volta a ser como antes. É a colisão entre dois mundos que jamais deveriam se cruzar. O de um homem que acredita poder comprar tudo e o de uma criança que ainda acredita no impossível. Esta história começa num dia de céu limpo, em uma fazenda milionária no interior de São Paulo, e termina em lugares que nenhum exame médico consegue alcançar. Augusto Brandão era um desses nomes que você só ouve no noticiário econômico. Dono de uma holding gigantesca, com fazendas, indústrias e investimentos espalhados pelo mundo, era considerado um dos homens mais ricos da América Latina. Tinha helicópteros, jatos, carros de luxo, obras de arte raras e um patrimônio incalculável. Só não tinha o que mais desejava, a capacidade de ficar em pé. Aos 54 anos, vivia preso a uma cadeira de rodas desde um acidente de carro que havia destruído parte de sua coluna. Os médicos chamavam de lesão irreversível. Ele chamava de maldição. Os outros chamariam de justiça, se conhecessem quem ele era antes de tudo isso. A fazenda principal, em Itu, era um exagero em tudo. Quase 400 hectares, lagos artificiais, vinhedo, aras, campo de golfe, piscina olímpica, heliponto, dezenas de funcionários circulando em silêncio. Era mais um símbolo de poder do que uma casa. E Augusto tratava cada metro de grama como se fosse extensão do próprio ego. Naquela manhã de agosto, o sol batia forte sobre os jardins impecáveis. No escritório envidraçado com vista para o lago, Augusto encarava, com impaciência, um homem de cabelos brancos e ombros curvados diante dele. 25 anos aqui, Silvano, disse Augusto, girando levemente a cadeira de rodas para encarar o jardineiro. 25 anos, e você ainda não aprendeu a regra básica desta propriedade? Silvano, com o chapéu amassado entre as mãos, engoliu seco. Desculpa, doutor Augusto, eu não viu. Não viu a faixa recém-plantada de grama especial? Cortou Augusto, levantando a voz. Não viu a placa? Não viu o barro na sola da sua bota? Eu gasto mais com fertilizante do que você ganha num ano, e mesmo assim você acha que pode atravessar o jardim como se fosse terreno baldio? Havia lágrimas insistindo em aparecer nos olhos cansados de Silvano. Minha esposa está internada. Doutor, eu estou indo e voltando do hospital. A cabeça não está boa. Me dá mais uma chance. Eu não tenho outro lugar para ir. Augusto deu um sorriso curto, sem nenhum traço de compaixão. O mundo não está interessado nas suas desculpas, Silvano. Nem eu. Você está demitido. E, por favor, não use minha piedade inexistente como referência. Não haverá recomendação. Não haverá acordo. Rodrigo, acompanhe o senhor Silvano até o portão. O segurança, um homem alto, de braços fortes e expressão sempre séria, aproximou-se em silêncio. Silvano tentou dizer algo, mas a voz falhou. Foi saindo devagar, como se cada passo pesasse mais que o outro. Quando a porta se fechou, Augusto soltou um suspiro de satisfação. Havia algum tipo de prazer retorcido em saber que uma frase sua era capaz de arruinar ou levantar a vida de alguém. Era seu jeito de sentir que ainda tinha controle sobre alguma coisa, porque sobre as próprias pernas ele não mandava mais. Na mesa de madeira maciça, no entanto, o verdadeiro inimigo o aguardava, uma pilha de exames, laudos, relatórios, ressonâncias, tomografias, pareceres internacionais. 5 anos de tentativas frustradas para encontrar uma cura. 5 anos colecionando não. A secretária, Helena, apareceu à porta segurando o telefone. Doutor Augusto, é o doutor André Sakamoto, de Tóquio. Os resultados das últimas simulações chegaram. Os olhos de Augusto brilharam por um segundo. Ele pegou o telefone sem esconder a ansiedade. Doutor Sakamoto, diga que finalmente tem algo diferente, ou eu desligo na sua cara. Do outro lado da linha, a voz calma do médico japonês começou a explicar em inglês técnico, detalhar números, porcentagens, margens de erro. Em pouco mais de 5 minutos, Augusto já sabia o que viria no final. O mesmo discurso de sempre. Procedimento ainda experimental.
Risco altíssimo, danos permanentes, probabilidade quase nula de recuperação funcional. Quando a ligação terminou, ele largou o aparelho sobre a mesa com força. Incapazes, todos vocês, murmurou, com desprezo. Diplomas, prêmios, pesquisa, e eu continuo preso nesta cadeira. Ficou ali, alguns minutos, olhando para as próprias pernas imóveis sob a calça impecável. Elas pareciam normais, mas eram como duas estátuas frias, silenciosas, mortas a partir da cintura. Estava remoendo o próprio ódio quando Rodrigo bateu à porta, hesitante. Pode falar, rosnou Augusto, sem esconder o mau humor. Doutor, tem uma criança no portão principal. E eu tenho cara de creche. Manda embora. Eu tentei, mas Rodrigo parecia desconfortável, o que era raro. Ele está lá desde cedo. Disse que não sai enquanto não falar com o senhor. Algum filho de funcionário pedindo cesta básica. Dá um dinheiro e manda ir embora. Não tenho paciência hoje. Rodrigo respirou fundo. Ele não quer dinheiro. Então quer o quê? Houve uma pequena pausa. Ele disse que veio curar o senhor. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o tic-tac invisível do relógio pareceu parar. Augusto girou devagar a cadeira em direção ao segurança, como se precisasse confirmar se tinha ouvido direito. Repete. Ele disse que pode fazer o senhor andar de novo, respondeu Rodrigo, sem conseguir esconder o constrangimento de pronunciar aquelas palavras. Augusto soltou uma gargalhada seca, incrédula, que ecoou pelo escritório. É sério isso? Agora até criança pobre quer brincar de Deus? Eu sei que é absurdo, doutor, mas o menino não parece estar brincando. Tá no sol faz quase 2 horas. Já mandei embora, ameacei chamar a polícia, e mesmo assim ele continua lá, parado, dizendo que sabe o que veio fazer. Havia algo naquela insistência que incomodou Augusto. Ele poderia simplesmente mandar tirar o menino à força, mas uma parte dele, a parte cruel, viu ali uma oportunidade de diversão. Talvez fosse interessante esmagar mais uma esperança, dessa vez bem na frente do dono. Traz ele para cá, ordenou, com um sorriso torto. Vamos ver que espetáculo ele preparou. 15 minutos depois, a porta do escritório se abriu. Rodrigo entrou primeiro. Atrás dele, um menino magro, de pele morena queimada de sol, cabelo black bagunçado e uma camiseta simples, porém limpa. Usava um tênis velho, com cadarços desfiados, e uma mochila pequena nas costas. Parecia ter uns 9 anos, no máximo 10. Mas não eram as roupas, nem o tamanho, nem a pele que chamavam a atenção. Eram os olhos. Eles tinham o tipo de calma que adultos raramente têm. Uma mistura de firmeza e curiosidade, como se nada naquele lugar o intimidasse. Qual o seu nome? Perguntou Augusto, já afiando o sarcasmo. Miguel, respondeu o menino, sem vacilar. Miguel o quê? Miguel da Conceição. Moro na Vila Esperança. Uma comunidade simples, a poucos quilômetros dali. Augusto sabia. Passava de helicóptero por cima quase todo dia. Então, senhor Miguel da Conceição da Vila Esperança, disse Augusto, teatral. Me disseram que você veio aqui me curar. Vim, respondeu o menino, simplesmente. A confiança na voz era tão fora de lugar, naquele ambiente que Augusto chegou a achar engraçado. Você tem ideia de quantos médicos, quantos especialistas, quantos gênios da medicina já tentaram isso? Perguntou, apontando para as próprias pernas. Gente que estudou nas melhores universidades do mundo, que tem laboratório do tamanho da sua rua. E você, um garoto que provavelmente estuda em escola que nem banheiro decente tem, acha que pode fazer o que eles não conseguiram? Miguel sustentou o olhar. Não desafiador, não arrogante, apenas firme. Eles fazem o que sabem fazer, respondeu. Eu faço o que aprendi de outro jeito. Augusto arqueou uma sobrancelha. E onde foi que você aprendeu? Miguel? Em desenho animado? Em casa, disse o menino. Com a minha mãe. A resposta, ao invés de arrancar mais uma gargalhada, deixou Augusto estranhamente curioso. E sua mãe é o quê? Médica, cientista.
Milagrosa. Um brilho atravessou o olhar de Miguel por um instante. Minha mãe ficou muito doente. Os médicos disseram que ela não ia voltar para casa. Eles fizeram tudo o que sabiam. Eu fiz o que ninguém sabia explicar. Ela saiu andando do hospital. Eles chamaram de coincidência. Eu chamei de resposta. Augusto não acreditava em milagres, nem em fé, nem em nada que não pudesse ser calculado em dinheiro, mas acreditava em barganha. Muito bem, Miguel. Vamos transformar essa fantasia em negócio. Ele aproximou a cadeira de rodas do menino, inclinando-se à frente. Se você conseguir me fazer levantar dessa cadeira e dar, digamos, 3 passos, eu te dou 5 milhões de reais. 5 milhões. Você, sua mãe, sua família, nunca mais vão passar aperto. Vão sair da vila direto para um apartamento chique na cidade. Rodrigo arregalou um pouco os olhos. O número era absurdo até para os padrões daquele lugar. Miguel, porém, não pareceu impressionado. E se eu não conseguir? Perguntou, calmo. Se não conseguir, você vai sair por aquela porta sabendo 2 coisas, respondeu Augusto, gelado. Primeiro, que perdeu a oportunidade de mudar a sua vida. Segundo, que a realidade não se curva para os sonhos de uma criança pobre. E que, no fim, quem manda é o que está escrito nesses papéis. Ele bateu com a mão nos relatórios médicos. Aceita o acordo? Miguel respirou fundo. Por um instante, pareceu mais velho do que era. Não quero seu dinheiro, respondeu. Augusto ficou sem reação por um segundo. Não. Quer? Eu vim porque ouvi falar do senhor. Disseram que o senhor era cruel, que ninguém aguentava trabalhar aqui, que o senhor humilha todo mundo. Disseram que o acidente piorou o senhor, não melhorou. Eu não vim por causa do seu dinheiro. Eu vim porque o senhor está doente em 2 lugares. 2? Augusto quase riu. Até onde eu sei, o problema é na coluna. A coluna está machucada, mas o coração está pior, disse Miguel, sem levantar a voz. E eu não estou falando de infarto. Houve um momento estranho em que ninguém soube o que dizer. Augusto sentiu uma fisgada de irritação. Quem aquele menino pensava que era para falar assim com ele? Senta aí, ordenou, apontando para a poltrona em frente. Já que resolveu brincar de psicólogo, vamos fazer isso direito. Rodrigo recuou para perto da porta, atento, mas intrigado. Helena se retirou em silêncio, fechando lentamente a porta atrás de si. Augusto pegou um controle remoto e ligou o telão que ocupava metade da parede. Tá vendo isso aqui? Perguntou, enquanto imagens de ressonâncias magnéticas apareciam na tela. Isso é a minha coluna destruída. Laudo de laboratório alemão. Aqui, parecer de clínica americana. Aqui, laudo de hospital em Zurique. Aqui, relatório da equipe de neurologia de São Paulo. Todos dizem a mesma coisa. Não tem volta. Miguel observava os exames como quem observa um quadro que não entende, mas sente. Você consegue entender essas imagens? Provocou Augusto. Consegue ler esse laudo em inglês? Consegue recitar o nome desses médicos? Não, respondeu o menino. Pois é. Eles estudaram, você não. Eles sabem, você não. Essa é a diferença entre nós. Miguel continuou olhando para a tela. O que eles veem? Perguntou. O que todo médico vê, respondeu Augusto, impaciente. A lesão, o dano, o fim da linha. E o senhor? O que vê? A prova de que estou condenado a essa cadeira. Resmungou. É isso que eu vejo todo dia. Miguel balançou a cabeça, devagar. Então está explicado por que não muda. Augusto franziu a testa. Como é? Se o senhor só olha para o que acabou, nunca vai ver o que ainda está ali, explicou Miguel, sem pressa. Suas pernas não desapareceram. Não foram arrancadas. Elas estão vivas. Só esqueceram como é que faz. Augusto soltou uma risada curta, irritada. Isso é papo de autoajuda barato, garoto. Se fosse só lembrar como faz, não teria gastado mais de 40 milhões de dólares com tratamento. O senhor gastou tudo isso pedindo para os outros resolverem, disse Miguel. Alguma vez o senhor tentou resolver junto. Como assim?
junto? Perguntou Augusto, já perdendo a paciência. Miguel demorou alguns segundos para responder. Alguma vez o senhor sentou sozinho e falou com seu corpo como se ele ainda pudesse ouvir? Augusto arregalou os olhos, depois virou o rosto, rindo de incredulidade. Falar com o meu corpo? Daqui a pouco você vai mandar eu acender vela e dançar em volta da cadeira. Se o senhor quiser, dança, respondeu Miguel, sério. O que importa não é o jeito, é o que o senhor acredita que está fazendo. As palavras entraram nele como pequenas pedras batendo num vidro já rachado. Ele poderia mandar o menino embora naquele momento. Poderia gritar, poderia humilhar, poderia mandar os seguranças expulsarem até a família inteira da vila se quisesse. Mas não fez. Porque bem lá no fundo, atrás de tudo que ele mostrava para o mundo, havia uma fissura. Uma questão que, nos últimos anos, às vezes surgia às 3 da manhã, quando ele acordava suando frio, tentando se lembrar de como era ficar em pé. E se alguém um dia estiver vendo algo que os outros não viram? Ele apagava o pensamento antes que crescesse, mas agora estava ali, na frente dele, em forma de menino. Muito bem, disse Augusto enfim, se recompondo. Vamos fazer o seguinte, você volta amanhã. Hoje eu tenho reunião. Miguel? Sim? Se isso tudo for só uma brincadeira, vai ser a última vez que você pisa aqui. Miguel levantou devagar. Eu volto, respondeu. O senhor não está pronto hoje, mas vai ficar. No caminho até a porta, Augusto chamou. Miguel. O menino se virou. E se não funcionar? Miguel deu um pequeno sorriso, que não era de quem promete milagre, mas de quem entende dor. Já está funcionando, disse. O senhor só ainda não percebeu. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. As palavras do menino iam e vinham como ondas. Coluna machucada, coração pior. Suas pernas não desapareceram. Já está funcionando. Para calar aquela voz, ele ligou para mais um especialista. Para ter certeza de que tudo aquilo era loucura, pediu ao médico pessoal, Dr. Marcelo Viana, que revisasse todos os exames e explicasse, pela milésima vez, porque não havia nenhuma chance. Augusto, eu entendo que você esteja buscando alternativas, disse o médico pacientemente, mas a classificação da sua lesão é clara. Não a condução nervosa, não a resposta motora. Isso não é questão de fé, é questão de anatomia. E se tiver alguma coisa que vocês ainda não sabem, insistiu Augusto, irritando-se com a própria pergunta. Medicina não trabalha com "e se", respondeu o doutor. Trabalha com o que pode ser comprovado. Depois de desligar, Augusto ficou olhando para o teto escuro, ouvindo o eco da palavra comprovado chocar com a frase de Miguel. A coluna está machucada, mas não morreu. Ele passou o dia seguinte inteiro tentando se convencer de que chamar o menino de volta era perda de tempo. Mas às 11h30, antes mesmo de mandar alguém buscá-lo, Helena apareceu na porta. Doutor Augusto, o menino está lá fora de novo. Sozinho. De mochila. Ele respirou fundo. Manda entrar. Miguel entrou com a mesma tranquilidade do dia anterior, como se estivesse voltando à casa de um conhecido, não à mansão de um bilionário imprevisível. Hoje o senhor está menos bravo, comentou. Não se acostuma, retrucou Augusto, seco. Senta. Eu quero entender uma coisa. Miguel se sentou. Me explica. Sem poesia, sem frase bonita. Como é que você acha que pode me ajudar? Miguel pensou um pouco. O senhor lembra da última vez que levantou sozinho, sem ajuda de ninguém? Claro que lembro, respondeu Augusto, irritado. Mas não fico pensando nisso. Então faz o contrário agora. Pensa. Fecha os olhos. Eu não vou fechar. Fecha, insistiu Miguel, com uma firmeza inesperada para alguém tão pequeno. O senhor foi teimoso a vida inteira. Vê se por um minuto só consegue seguir um pedido sem mandar. A provocação entrou na pele de Augusto. Ele não estava acostumado a ser contrariado, muito menos por um menino. Mas algo naquele tom o desarmou. Ele inspirou fundo e fechou os olhos. E aí? Não pensa no acidente. Pensa em antes, orientou Miguel.
Pensa num dia comum. O senhor levantando da cama, colocando o pé no chão, indo até a janela, ou descendo a escada rápido porque estava atrasado. Lembra da sensação, não da imagem, do corpo. Augusto tentou. No começo, só vinham flashes de luz, barulho, memórias embaralhadas. Depois de alguns segundos, imagens mais nítidas surgiram. O quarto, o chão frio de mármore, o tapete macio, o peso do corpo distribuído nas pernas. Uma pressa qualquer, um telefonema urgente, ele descendo a escada com raiva, como sempre. Tô vendo, murmurou. Não sei se tô sentindo. Espera, disse Miguel, em voz baixa. Fica mais um pouco aí. Não corre. Sente o pé encostando, o joelho dobrando, o quadril mexendo. Sente como se fosse agora. E foi aí que algo diferente aconteceu. Por um instante tão pequeno que quase passou despercebido, Augusto teve a impressão de que os pés, lá embaixo, pesavam de um jeito diferente. Como se o chão, debaixo deles, existisse de novo. Ele abriu os olhos, assustado. O que você fez? Eu não fiz nada, respondeu Miguel. Quem fez foi o senhor. Eu senti alguma coisa, admitiu Augusto, com relutância. Mas não era. Não sei explicar. Não precisa explicar agora, disse o menino. Só precisa aceitar que sentiu. Augusto ficou em silêncio. Pela primeira vez em 5 anos, a palavra impossível não parecia tão sólida quanto antes. Isso não prova nada, resmungou, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Pode ter sido coisa da minha cabeça. Quase tudo começa na cabeça, respondeu Miguel. Inclusive o que o senhor acredita que não tem jeito. Nos dias seguintes, o menino voltou outras vezes. Augusto fingia que estava apenas se divertindo, observando o showzinho de um garoto da periferia. Mas, na prática, cada encontro era uma batalha silenciosa entre duas forças. De um lado, a certeza construída por laudos, exames e diagnósticos. Do outro, uma ideia incômoda de que talvez, só talvez, ele tivesse abandonado qualquer participação própria na própria cura. Numa manhã de céu encoberto, Augusto fez algo que nunca tinha feito desde o acidente. Mandou dispensar todos os funcionários, pediu para ninguém incomodar. Queria ficar sozinho com o menino. Quando Miguel entrou, o escritório parecia outro. As telas com exames estavam desligadas. A mesa, afastada. No centro do cômodo, só ele, na cadeira de rodas, e um espaço livre à frente. Hoje você vai tentar me fazer levantar, disse Augusto, sem rodeios. Quem vai tentar é o senhor, corrige Miguel. Eu só vou lembrar o caminho. E se der errado, até agora, tudo que deram foi errado do jeito dos médicos, e o senhor continua aqui, respondeu o menino. Tenta do seu jeito agora. Miguel aproximou-se, ficou de frente para ele. Vai doer, avisou Augusto, em todos os sentidos. O que dói mais, tentar e não conseguir, ou nunca descobrir se dava? A pergunta ficou suspensa no ar. Augusto respirou fundo. Tá, vamos logo com isso, antes que eu mude de ideia. Miguel colocou uma mão sobre o ombro dele, outra sobre o encosto da cadeira. Fecha os olhos de novo, pediu. Mas dessa vez, não vai só lembrar. Vai chamar. Chamar quem? Suas pernas. Augusto ficou tentado a rir, a fazer piada, a interromper tudo, mas não o fez. Fechou os olhos. Imagina que elas estão dormindo, continuou Miguel. Não mortas. Dormindo pesado. Tanto tempo ouvindo todo mundo dizer que elas não prestam mais, que elas desistiram. Agora o senhor vai chamar de volta. Eu não sei como. Fala com elas como se fossem alguém da sua família que o senhor deixou de lado, disse Miguel, sem mudar o tom, como se fosse pedir perdão. O nó que se formou na garganta de Augusto pegou-o de surpresa. Ele não era de pedir desculpas. Para ninguém. Eu não. Fala, insistiu Miguel. Augusto demorou alguns segundos que pareceram horas. Eu. Começou, a voz falhando. Tentou recompor. Eu passei 5 anos odiando vocês. Era estranho ouvir a si mesmo falando com partes do próprio corpo. Mas
Quanto mais falava, menos ridículo parecia e mais verdadeiro se tornava. Eu olhei para vocês como se fossem lixo preso em mim, como se vocês fossem o motivo da minha vergonha, do meu medo. Eu deixei todo mundo dizer que vocês não serviam mais. E eu acreditei. Eu repeti isso todos os dias. As lágrimas começaram a cair, silenciosas. Se alguma coisa em vocês ainda estiver viva, eu não sei. Se tiver, me desculpem. Eu não sei se dá tempo, não sei se ainda dá para voltar. Mas se der, eu prometo que nunca mais vou tratar meu próprio corpo como inimigo. Miguel mantinha a mão firme no ombro dele, como âncora. Agora, disse, lembra da sensação de empurrar o chão. Augusto inspirou fundo, sentindo o coração acelerar. Põe as mãos nos apoios da cadeira, orientou o menino. Mas não conta só com elas. Quando começar a fazer força, pensa nas pernas empurrando junto, mesmo que não mexam. Imagina. Augusto colocou as mãos nos braços da cadeira. Tantas vezes, nos últimos anos, havia tentado isso sem resultado que parte dele já esperava sentir apenas o peso morto de sempre. Mas, dessa vez, algo era diferente. Ele não estava tentando apenas lutar contra a gravidade. Estava lutando contra a própria sentença interna de que não valia a pena tentar. Fez força. No começo, nada aconteceu. Por um segundo, ele quase xingou, quase desistiu, quase disse eu sabia. Mas então, bem no fundo das coxas, uma vibração mínima surgiu, quase imperceptível. Um tremor. Senti? Sussurrou. Continua, disse Miguel. Não para agora. Augusto reuniu tudo o que havia acumulado de raiva, frustração, medo, humilhação. E empurrou, não só com os braços, mas com memória do corpo inteiro. As pernas tremeram mais forte. Um ponto entre a lombar e o quadril pareceu acender, como se um interruptor há muito tempo desligado tivesse recebido energia por um segundo. Meu Deus! Escapou dos lábios de Augusto, sem que ele percebesse. De novo, pediu Miguel, a voz agora também embargada. Mais uma vez. Numa terceira tentativa, Augusto sentiu um peso mudar. A cadeira rangeu leve. O corpo inclinou. E, por um instante que pareceu uma eternidade, ele deixou de estar completamente entregue ao assento. As pernas, bambas, sem força suficiente para sustentá-lo por muito tempo, ainda assim responderam. Ele parou a poucos centímetros de se erguer totalmente, mas estava claro. Algo se movera. Foi demais. Ele despencou de volta na cadeira, ofegante, suando frio, o peito subindo e descendo como se tivesse corrido uma maratona. Isso aconteceu mesmo? Perguntou, olhando para Miguel com olhos arregalados. O senhor sentiu? Eu senti. Então aconteceu. Ele não tinha argumento contra aquilo. Nenhum laudo, nenhuma voz de médico, nenhum exame. O corpo, que por anos tinha sido prova da derrota, agora era prova de que as certezas talvez não fossem tão fixas assim. Nos dias seguintes, Miguel continuou indo à fazenda. Não havia mais barganha de dinheiro. Não havia mais sarcasmo nas perguntas. Havia trabalho duro, tentativa, frustração, descanso, tentativa de novo. Cada milímetro conquistado era uma vitória. Até que, numa tarde silenciosa, sem plateia, sem câmeras, sem médico, sem testemunha além de Miguel e do próprio Augusto, o impossível aconteceu. Depois de 3 tentativas frustradas, Augusto sentiu como se algo se encaixasse dentro dele. Os joelhos destravaram. O peso do corpo se distribuiu diferente. A mão de Miguel continuou firme no ombro, mas não foi o que o sustentou. Ele empurrou a cadeira para trás, cambaleando, ficou totalmente em pé. As pernas tremiam. Os pés pareciam estranhos. O chão parecia longe demais e perto demais ao mesmo tempo. Por alguns segundos, ele só conseguiu ficar parado, olhando para baixo, tentando acreditar que era real. Eu, estou em pé? Perguntou, como se precisasse de confirmação. Tá, confirmou Miguel, com um sorriso que iluminou o rosto. E não foi ninguém que te levantou à força. Foi você. Augusto não conseguiu segurar.
Chorou como uma criança. Chorou por tudo. Pelos anos de ódio, pelas pessoas que machucou, pelas noites em que queria morrer, pelos bilhões que não resolveram nada, por aquele menino que havia entrado em seu escritório com uma mochila velha e coragem suficiente para encarar um império. Sentou de novo, exausto, mas transformado. Eu não sei o que você fez, disse, com a voz quebrada. Mas, obrigado não é suficiente. Miguel balançou a cabeça. Eu só lembrei o senhor de algo que já estava aí dentro. Eu ofereci 5 milhões e você recusou. Continuou Augusto. O que você quer, então? Qualquer coisa. Miguel pensou por alguns segundos. Quando respondeu, não pediu casa, carro, estudo, nada. Quero que o senhor não esqueça que agora sabe como é, disse. E quero que o senhor pare de fazer com os outros que fez com o próprio corpo. O que eu fiz? Convenceu eles de que não prestavam mais, só porque erraram ou porque não eram do seu nível. Demitiu, humilhou, tratou como se fossem lixo, do mesmo jeito que tratou as suas pernas. Se o senhor mudar isso, aí vai começar a pagar o que recebeu. Miguel levantou, pegou a mochila. E você? Perguntou Augusto. Para onde vai? Para casa, respondeu. Minha mãe me espera. Eu posso, pelo menos, ajudar vocês? Comprar uma casa melhor, pagar estudo. Se um dia o senhor fizer isso porque quer, não porque se sente devendo, a gente conversa, disse Miguel. Mas não me transforma em troféu. Eu não curei o senhor. O senhor é que parou de acreditar que estava condenado. E foi embora, tão simplesmente quanto havia chegado. Nos meses que seguiram, as mudanças na fazenda foram tão grandes que até os antigos funcionários demoraram a acreditar que eram reais. Augusto mandou chamar Silvano de volta. O jardineiro entrou no escritório com o chapéu apertado entre as mãos, corpo tenso, como se estivesse pronto para sofrer outro ataque. Seu Silvano, começou Augusto, de pé, apoiado numa bengala, mas de pé. Eu não vou pedir desculpa porque fica bonito. Vou pedir porque eu estava errado. E muito. Se o senhor ainda quiser trabalhar aqui, o emprego é seu de novo. E, desta vez, com plano de saúde decente para sua esposa. Silvano não conseguiu responder de imediato. Só chorou, de alívio. A lista de pessoas que haviam sido demitidas por capricho ao longo dos anos era grande. Um a um foram chamados. Uns recusaram, desconfiados. Outros aceitaram, hesitantes. Com o tempo, perceberam que o homem que gritava, humilhava e se julgava acima de todos já não estava ali. No escritório, as paredes mudaram. Os diplomas médicos que exibiam nomes estrangeiros e caríssimos deram lugar a fotos. Funcionários com seus filhos, famílias sorrindo na festa de fim de ano, uma creche construída numa comunidade, um posto de saúde reformado numa cidadezinha vizinha. A cadeira de rodas permaneceu, encostada num canto. Augusta mantinha ali não como símbolo de condenação, mas de memória. Às vezes, antes de tomar uma decisão importante, sentava nela por alguns minutos, só para não se esquecer de como era não ter escolha. Passado quase um ano, a história daquele bilionário que voltou a andar começou a circular. Alguns médicos queriam estudar o caso, outros o chamavam de recuperação neurofuncional inexplicável. Os jornais sensacionalistas falavam em milagre. Ele, quando perguntado, respondia de forma simples. Eu voltei a participar da minha própria vida. Foi nessa época que recebeu uma ligação de um hospital público da capital. Uma médica jovem, ex-residente de um centro famoso, tinha ouvido falar da reviravolta de Augusto e queria que ele conhecesse uma família. Senhor Brandão, disse ela, tenho aqui um menino com um quadro que, tecnicamente, parece sem saída. Os pais não têm mais esperança. Achei que o senhor pudesse, pelo menos, contar a sua história. Quando chegou ao hospital, o contraste com os corredores impecáveis de suas clínicas particulares era gritante. Paredes descascadas, cadeiras quebradas, barulho de gente, cheiro de desinfetante. No quarto indicado, um garoto de 7 anos encarava o teto, mudo, desde um acidente que havia tirado sua fala. Os médicos já tinham feito de tudo. A explicação: dano neurológico.
Os pais, João e Rita, pareciam ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Eles disseram que é isso, murmurou Rita, com a voz rouca, que ele pode ficar assim para sempre, que é melhor a gente se acostumar. Augusto se reconheceu naquele olhar vazio. Era o mesmo que via no espelho, anos antes. Sentou-se na beirada da cama, olhou para o menino. Eu não sou médico, disse. Não vim aqui prometer nada que não posso cumprir. Mas eu sei o que é ouvir acabou de gente que estudou a vida inteira. E sei o que é descobrir que a história ainda não tinha terminado. Nos dias seguintes, voltou ao hospital várias vezes. Não fez nenhum ritual estranho. Não tentou substituir os médicos. Não desprezou remédios nem exames. Ele se sentava ao lado do menino, falava com ele, contava piadas idiotas, relembrava como aprendeu a ouvir o próprio corpo de novo. Conversava com os pais sobre a diferença entre se conformar e aceitar. Aos poucos, sem que ninguém conseguisse apontar o momento exato, o menino começou a reagir. Primeiro com o olhar, depois com barulho indefinido, depois com uma sílaba, depois com mãe chorado, rasgando o silêncio que dominava o quarto há meses. Os médicos registraram como recuperação improvável. Os pais chamaram de milagre. Augusto chamou de cuidado. A fundação que ele criou depois disso não tinha o nome dele na fachada. Em todas as reuniões, fazia questão de repetir: nós vamos ajudar famílias que ouviram que não há mais nada a fazer. Nem sempre vai haver recuperação física, mas sempre tem algo para ser recuperado por dentro: dignidade, esperança, sentido. Às vezes, nas noites em que voltava cansado para a fazenda, caminhando devagar pelos jardins que um dia foram campo de guerra para o seu ego, Augusto parava perto do portão principal. Ficava ali por alguns minutos, olhando para a estrada de terra que vinha da cidade. Em silêncio, ele esperava ver, de novo, o menino moreno, de mochila nas costas, andando decidido na direção da mansão. Isso nunca aconteceu. Miguel desapareceu da sua vida tão discretamente como havia entrado. Mas, de um jeito estranho, estava em tudo. Em cada funcionário respeitado, em cada família ajudada, em cada decisão tomada sem esmagar ninguém, em cada vez que Augusto sentia medo de voltar a ser quem foi, escolhia um caminho diferente. E talvez seja aqui que a parte mais importante dessa história encosta em você. Quantas vezes alguém, com título, diploma ou cargo, disse que algo em você não tinha jeito? Quantas vezes você mesmo decretou que uma parte da sua vida estava morta? Um sonho, um relacionamento, uma fé em si mesmo. Quantas vezes você aceitou laudos invisíveis assinados por gente que nem conhece, dizendo que você é assim mesmo e pronto? Talvez, na sua história, não apareça o Miguel batendo no portão. Talvez o menino que você precisa ouvir seja parte de você que ainda insiste, que ainda bate na porta todos os dias que você manda embora, chamando de infantil, ingênua, fora da realidade. A pergunta que mudou a vida de Augusto não veio de um médico, nem de um especialista. Veio de uma criança da periferia. E se nem tudo que disseram que acabou tiver realmente acabado, se essa história mexeu com você de alguma forma, se fez você lembrar de alguma parte da sua vida que você já tinha enterrado, faz o seguinte: deixe o seu like, escreve nos comentários qual foi o momento que mais tocou e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que quase ninguém tem coragem de contar. Aqui, cada história é um espelho, quem sabe, o começo de uma cura que não aparece em exame algum.